Muito bem, estamos nós aqui agora com 207 dias em propósito. Propósito esse, queridos, claro, de leitura total da Bíblia. E antes que você passe aí no seu feed esse vídeo bem rápido, deixa eu deixar uma palavra de encorajamento para o seu coração antes de chegarmos também nesse resumo poderoso de hoje, sabe? Eu sei que de repente o teu dia é bem corrido, você tem muitos afazeres, sabe? Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos priorizar o Senhor nos nossos caminhos, né? Ele diz que se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, ou seja, nós precisamos priorizar o Senhor durante o nosso dia. Então, que seja agora esse tempo aí, já que esse vídeo caiu aí para você, não é uma coincidência, há um propósito em tudo isso. E eu quero falar com você sobre um texto que está lá em Hebreus, eu acredito que você conheça, Hebreus capítulo 11. A palavra do Senhor nos diz, afinal de contas, o que é a fé? O que é ter fé? Então ele diz, fé é a certeza de que o que nós estamos esperando está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós, mas vai se cumprir. Ficou confuso para você? Talvez na sua versão esteja assim, ó. Ora, a fé, ela é a certeza de coisas que você está esperando, ela é a convicção de fatos que você ainda não vê. Então, ou seja, você está convicto que existe. Você pode não estar vendo com os olhos naturais, mas pela fé, você crê que vai se manifestar. Então, hoje, eu não sei como está o teu termômetro de fé, mas nós somos esse povo que vivemos por fé. Amém? A palavra do Senhor também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós devemos, queridos, todas as vezes que nos aproximarmos do Senhor, crer que Ele existe e que Ele é galardoador, é recompensador de todos aqueles que o buscam, tá bom? Então é isso que eu quero deixar para o seu coração agora. Nós vamos fazer uma oração e, claro, vamos para aquele resumão nosso de cada dia. Estamos no livro do profeta Isaías, né? Rompendo hoje, de acordo com o nosso cronograma, capítulos 15 a 20. Então você que está aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida e que você venha conosco nessa jornada, tá? Eu tenho certeza, eu não estou achando, eu tenho certeza que a sua vida vai ser totalmente transformada pelo poder que há nesse evangelho, porque essa palavra, queridos, que chega para você, ela não é um conselho natural, ela não é algo que vem de uma inspiração humana, ela é uma revelação de Deus, ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, para nos auxiliar e nos dar direção aqui. Então, na medida que você considera essa palavra que chega para você, a sua vida é transformada. Então, esse é o meu encorajamento para você, que você receba e, claro, que você aplique na sua vida, porque aplicando essa palavra na sua vida é que você vai ter a sua vida transformada. Amém? Então, vamos orar? Você que pode, fecha os seus olhos. Não fica assim, não. Todo mundo pergunta assim para mim muitas vezes, Mayara, todo dia que você vai fazer esses vídeos, você tá sorrindo. Tudo você fica sorrindo? É, gente, é porque a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. E uma outra coisa também que nós precisamos entender, a Bíblia fala muito sobre a alegria, né? Fala sobre a alegria ser um fruto do Espírito, né, também. Fala também que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, que o teu interior esteja bem. Ele precisa estar ajustado, alinhado com o Senhor, entende? Então, se tiver, o teu rosto vai refletir como está a tua comunhão com o Senhor. Então, se alegre, independente das circunstâncias, tá bom? Independente das notícias, eu não sei exatamente como você tem vivido ou passado, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer e mudar a tua história. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, inclusive, muito mais além daquilo que você tem pedido, pensado ou imaginado, porque Ele é esse Deus que move, sabe? Não há impossíveis para Ele, e Ele diz que tudo é possível para nós se nós crermos. Então, às vezes a gente tenta fazer tantas piruetas, tantas coisas diferenciadas para o Senhor, só que muitas vezes tudo que Ele está pedindo para nós é, então somente creia, né? Creia. Tudo é possível que crê. Então, de nós, queridos, basta crer. Chegou a palavra para você, considere essa palavra, aplique essa palavra, creia, né? Agarra essa palavra para você e assim, com certeza, ela vai surtir um resultado na sua vida. Tá bom? Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por sua bondade, por sua fidelidade. Obrigada, Pai, por tantos livramentos. Obrigada porque, Senhor, mesmo sem nós sabermos, o Senhor está nos alcançando. Mesmo muitas vezes, como a tua palavra diz, vivendo uma vida de fé, os nossos olhos não estão alcançando, Pai, aquilo que almejamos, mas em ti nós temos essa confiança.
Em Ti nós sabemos, Pai, que não ficaremos decepcionados, porque o Senhor nos assiste em todas as coisas. Então, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por se revelar a nós. Obrigada por Sua palavra. Obrigada, Senhor, por nos escolher. Porque a Sua palavra também nos diz, Pai, que antes mesmo de nós sermos formados, o Senhor já nos escolheu. Antes mesmo, Pai, de nós nascermos, o Senhor já havia nos designado com um propósito aqui para essa terra. Então, Pai, que todos nós possamos cumprir o propósito que o Senhor designou para nós aqui nessa terra, sabe? Que nós possamos nos encontrar em Ti, porque Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Se nós priorizamos o Senhor em primeiro lugar, literalmente a Tua palavra se cumpre quando diz que todas as demais coisas nos é acrescentada. Então nós Te pedimos sabedoria e discernimento, pedimos a Ti ajuda, Pai, para que possamos avançar e prosseguir nos Teus planos, nos Teus propósitos, porque eles são os melhores para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos lá, porque hoje o nosso resumo tá demais. Nós ainda estamos no livro do profeta Isaías, né, querido? 66 livros. Alguns historiadores dizem que o livro de Isaías, queridos, é uma mini Bíblia. Olha que coisa, porque a Bíblia tem 66 livros, né? E o livro de Isaías tem 66 capítulos. Olha que curioso, né? Então, alguns historiadores falam sobre isso. Mas lembrando você que nossa finalidade aqui não é um curso de teologia. Nós não estamos aqui para trazer linhas doutrinárias. Nossa meta aqui é o quê? É trazer a revelação da palavra para aquele dia, né? Aquilo que o Senhor, como estão se movendo as coisas aqui, de acordo com a leitura daquele dia, até nós chegarmos a Apocalipse, queridos, fazendo um contexto, pegando esse contexto desde a criação, né? O que veio acontecendo, por que o povo sofreu tanto, né? Porque as pessoas falam muito acerca do que Deus fez, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as pessoas têm muitas dúvidas. Então, o propósito da leitura da Bíblia é que, de repente, você aqui comigo, né, e eu aí com você, nós aqui nesse propósito, clareza chegue, né? Clareza vai chegando, porque o Senhor vai se revelando a nós. Então nós vamos entendendo acerca do caráter de Deus, da sua bondade, vamos entendendo acerca dos dons, o que é que se aplica para nós hoje, o que não se aplica como igreja, entende? Então isso tudo está na palavra. E para que nós venhamos conhecer, precisamos nos submeter a essa realidade. Amém? Então fica aqui o meu convite, o meu encorajamento para você, para a gente ir junto até Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, paramos no devocional anterior no capítulo 14, hoje nós vamos do 15 ao 20. São 5, queridos, mas eles são bem pequenos, tá? Não são grandes não, os capítulos. Então eu quero te contar aqui de maneira bem resumidona o que está acontecendo, tá? No capítulo 15, o profeta Isaías vai falar acerca de uma mensagem de Deus para os moabitas, né? E todas as mensagens que nós vamos ler aqui de agora em diante, nós vamos perceber o Senhor falando acerca da destruição que ele traria por causa realmente de um povo mau. Amém? Então, só para você entender, não fique assustado. Hoje o nosso devocional está pancada, né? Então, o capítulo 15 vai falar sobre isso. Ó. Deus trouxe essa mensagem para o profeta Isaías e ele está dizendo, olha, numa só noite, as suas cidades de Ar, é Ar mesmo, tá? A-R, e Kir serão destruídas. Todos andam pelas ruas vestidos de pano de saco e gritam nas praças. Eles choram amargamente. Aí, olha só para você entender então o capítulo 15. Curtinho ele, mas está dizendo aqui acerca da destruição, né, dos moabitas aqui, dessas cidades específicas, e como o povo ficaria desesperado, andando pelas ruas sem rumo, queridos, desesperados, com vestes de humilhação, que são os panos de saco, né? E aqui, queridos, ele está dizendo que ainda que eles tentassem fugir, ainda que eles fossem para outros lugares, eles seriam alcançados. Olha só, no versículo 9. As águas do riacho de Dimon ficaram vermelhas de sangue, mas esse não será todo o meu castigo contra Dimon. Leões vão atacar os sobreviventes, tanto os que fugirem de Moabe, como os que ficarem em sua terra. Olha que coisa. Aí no capítulo 16 continua. Os que fugirem de Moabe para Selá, atravessando o deserto, enviam carneiros para o rei de Judá como prova de amizade, em busca de proteção aqui. Essa é a intenção, tá? Em busca de eles poderem se refugiar nessa cidade. Aí tá dizendo aqui, ó, como pássaros que perderam o ninho, assim são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem do rio Arnon. Os mensageiros que levaram os carneiros a Jerusalém estão pedindo socorro e ajuda, tá vendo? Por favor, ajude-nos. Escondam os que fugiram de Moabe.
não nos entregue aos nossos inimigos. Queridos, aqui ele continua dizendo como será o fim dos moabitas. Vamos continuar vendo aqui essa revelação que Deus mandou para o povo de Moabe. Aí ele está dizendo, deixem os escaparem de Moabe, deixem os que escaparam de Moabe, morar com vocês. Escondam essa pobre gente dos seus inimigos. Então, quando terminar a perseguição e o opressor tiver saído do país e toda essa destruição acabar, então o descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, julgará com justiça e se esforçará para fazer o que é justo. De quem que ele está falando aqui, queridos? Mais uma vez falando acerca do Messias, amém? Esse é o orgulho do povo de Moabe, de quem tanto ouvimos falar. Agora sua arrogância, o seu atrevimento e o seu furor de nada valeram. Aí ele termina dizendo, foi-se embora a alegria da colheita. Não se ouve mais canto de alegria na plantação das uvas. Os tanques onde as uvas eram pisadas ficaram vazios para sempre. Eu acabei com a alegria de Moabe, com a alegria que Moabe tinha nessa época. E quando Moabe se cansar de orar, o que é a causa? Olha a causa aqui, ó, vou ler para você. Ó. Quando Moabe se cansar de orar aos seus ídolos, eles tinham ídolos nos altos montes, tá? Para você entender. Então ele está dizendo, quando Moabe se cansar de orar aos seus ídolos no alto dos morros e nos templos, seus habitantes fizerem os pedidos aos seus deuses, eles vão perceber que de nada vai adiantar. Ninguém vai ajudá-los. Ninguém vai ajudá-los. Porque afinal de contas, esses outros deuses não eram poderosos, né, queridos? Não tinham poder algum. Então aqui o Senhor está dizendo mais uma vez. E ele finaliza dizendo assim, o Senhor já tinha anunciado esse julgamento contra Moabe, já havia muito tempo. Mas agora o Senhor diz, dentro de 3 anos, sem falta, a glória de Moabe será destruída. Quase todos os moabitas morrerão e aqueles que sobrarem, ele está dizendo que serão poucos, vão ser pobres e fracos. Dureza, né? Vamos para o capítulo 17. No capítulo 17 já é o julgamento de Deus contra Damasco, que era a capital da Síria. Olha como o Senhor usa aqui as palavras através do profeta Isaías dizendo assim, ó, as suas cidades serão abandonadas, serão ocupadas por ovelhas que por ali pastarão e se deitarão sem que ninguém as espante. Naquele dia, Israel perderá o resto de sua antiga grandeza, quando a fome e pobreza tomaram conta da terra. Aí ele diz, contudo, alguns poucos habitantes vão escapar. Eles vão ser como uma oliveira que se sacode, e ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Depois da colheita, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Então, olha como ficariam esses remanescentes, quem sobrasse. Ele está dizendo, então, finalmente, após isso, os israelitas vão olhar para o seu Criador e respeitarão o Santo de Israel. Não vão mais confiar nos altares, nas obras das suas mãos. Eles não olharão mais para as imagens dos falsos deuses, nem para os altares de incenso. Naquele dia, as suas cidades fortes ficarão tão vazias e abandonadas, como quando os israelitas invadiram Canaã há algum tempo atrás, ele está dizendo. Elas serão como lugares entregues aos bosques e ao mato. Olha só, tudo será arrasado. E por quê? E por que tudo isso? Vou te contar. Está dizendo aqui. Porque vocês se afastaram de Deus, do seu Salvador, e não se lembram da sua rocha poderosa. É por isso que nada vai adiantar para vocês ficarem plantando belas árvores. Sabe por quê? Porque tudo que vocês vão colher, na verdade, será tristeza e sofrimento. Forte, né? Pois é. Olha só, vamos para o capítulo 18? Capítulo 18 aqui diz que, continuando, tá? Ai da terra que fica além do Alto Nilo, a terra onde há muitos gafanhotos. Ele está dizendo que antes da colheita, quando as flores derem lugar aos frutos e as uvas começarem a ficar maduras, ele mesmo cortará os brotos com a foice e tirará os galhos que cresceram demais e as lançará fora. Tudo isso, olha só, serão todos entregues aos corvos das montanhas no verão e às feras no inverno. Quando isso acontecer, vocês, povo de homens altos e pele escura, povo respeitado em todo o mundo, nação conquistadora, país
dividido pelos rios. Sim, vocês mandarão presentes ao Senhor Todo-Poderoso em Jerusalém, a cidade onde o Senhor Todo-Poderoso colocou o seu nome. Então, estamos vindo aí de toda essa devastação aí dos capítulos, tudo aquilo que o Senhor está dizendo que vai fazer. Amém? Capítulo 19, agora vem um julgamento contra o Egito, está dizendo exatamente isso. E a palavra começa dizendo que quando o Senhor se aproxima depressa, montado sobre uma nuvem veloz, para castigar o Egito, esses falsos deuses do Egito vão tremer diante dele, e o coração dos egípcios vão se derreter de medo. Ele diz, eu farei com que os egípcios briguem entre si, cada um brigando com seu próprio irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os sábios conselheiros do Egito, eles vão quebrar a cabeça, tentando descobrir uma solução. Eles vão pedir aos seus ídolos, às necromantes, uma resposta. Chamarão feiticeiros, adivinhos e médiuns para resolver esses problemas do país, mas farei com que todos os seus planos resultem em nada. Então, entregarei o Egito a um senhor duro e cruel, a um rei muito mau, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí as águas do rio Nilo secarão. Não haverá a enchente que todos os anos alaga os campos. Olha que dureza aqui para o povo do Egito. Vamos continuar aqui. Ele diz, os pescadores do Nilo vão chorar. Vão chorar porque não vai ter nem trabalho e nem comida. Os que usam anzóis e os que jogam suas redes vão ficar na miséria. Os tecelões, que fazem roupas de linho, de algodão, também perderão tudo nas suas colheitas porque foram destruídas, ele está dizendo. Os príncipes de Zoan também são tolos, eles estão dizendo que são sábios, que entendem muito, mas eles não sabem de nada, o Senhor está dizendo aqui através do profeta Isaías. E ele está dizendo, olha, esses líderes não passam de tolos, as pessoas mais importantes do país acabaram arruinando o Egito com seus maus conselhos. E como é que ele termina dizendo aqui? O Senhor colocou na mente desses homens um espírito de confusão e por isso todos os conselhos que eles dão acabam dando errado, nenhum deles funciona. Então, só para você entender, tudo isso que está acontecendo aqui estavam nos planos do Senhor. Houve um propósito para isso e por isso toda essa devastação está acontecendo aqui no Egito, tá? Como é que termina então? O capítulo 19. Termina ele dizendo o seguinte, o Senhor vai ferir o Egito, mas depois curará as suas feridas, eles se voltarão para o Senhor, e aí ela vai ouvir os pedidos e então ele os curará. É o que está dizendo aqui. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada, pela qual os egípcios, os assírios também, poderão viajar livremente de um país para o outro. E esses dois povos, esses dois povos adorarão ao Senhor. E ele diz assim, Israel, Egito e Assíria serão amigos e viverão em paz. Israel será o mediador entre esses dois povos, porque o Senhor Todo-Poderoso vai abençoar o Egito e a Assíria, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, a terra que eu criei, e bendito seja Israel, a minha herança. Amém? Olha só, nós já vamos para o último capítulo do nosso devocional de hoje. Saulo, bom dia, Saulo. Você acordou cedo? Você que está aqui pelo Instagram, pelo Facebook também, Deus abençoe a sua vida, tá? Nós já vamos finalizar aqui no capítulo 20 hoje, de acordo com o nosso cronograma. E eu quero dizer para você que se porventura você perdeu o comecinho desse vídeo, quando a gente finalizar o vídeo vai ficar salvo, volta lá e recebe tudo aquilo que o Senhor já entregou bem no comecinho de hoje. Foi uma bênção, tá? Está sendo, uma bênção. Vamos lá, então capítulo 20. Então, olha só, no ano em que o exército de Sargon, tá vendo? Aqui já é uma outra ocasião, que era rei da Síria, comandado por Tartã, conquistou a cidade, o Senhor está dizendo aqui, ó. Isaías fez exatamente o que o Senhor havia mandado. Sabe o que o Senhor mandou Isaías fazer? Mandou Isaías andar nu e descalço durante 3 anos. Isso, é isso que está dizendo aqui. E aí o Senhor disse ao povo, assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como um símbolo de advertência contra o Egito e a Etiópia, assim o rei da Síria vai prender e escravizar os egípcios e os etíopes, levando-os para sua terra, tanto velhos, jovens, todos, tá? Nus e descalços, com as nádegas descobertas, porque isso, queridos, era um motivo de vergonha, para o povo do Egito.
Então assim será levado. Ele está dizendo, quando tudo isso acontecer, os israelitas vão ficar assustados, porque eles esperavam, né, que os etíopes, na verdade, fossem ajudá-los. Eles tinham uma esperança, olha onde estava a esperança deles, que os etíopes ajudassem eles, sendo que, na verdade, a esperança deles deveriam estar no Senhor, né? E não estavam. Então, ele está dizendo, quando tudo isso acontecer, os israelitas ficarão assustados. Eles esperavam que os etíopes ajudassem Israel e que os exércitos do Egito lutassem ao seu lado. Mas naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em que nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. Se isso aconteceu aos nossos amigos que eram tão poderosos, olha que coisa, o que poderá acontecer conosco? Tá vendo? A esperança estava no lugar errado, a expectativa deles não estava no Senhor. Então, por isso que eles foram frustrados, tá bom? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, tá? Nós nos vemos no nosso próximo devocional. Que Deus abençoe o seu dia e a sua vida, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.